Meus irmãos, vamos iniciar então a nossa aula desta semana. Nós estaremos hoje falando sobre ser uma igreja ou ser a igreja do Deus vivo. É a penúltima aula desse trimestre e nós estaremos hoje tentando mostrar para os irmãos o nosso tipo de comportamento, o nosso tipo de relacionamento com a palavra de Deus e com as pessoas. Vamos estar tentando discernir um pouco a respeito disso e apresentar alguma coisa para os irmãos. Bem-vindo, Evandro. Deus abençoe, viu? Amém, pastor. Amém. Vamos lá. Meus amados, a gente precisa iniciar essa aula de hoje já fazendo uma pergunta bem básica, né? Será que nós sabemos verdadeiramente qual é a verdadeira igreja? Qual seria a verdadeira igreja? Será que nós sabemos qual a diferença entre mistério e alguma coisa assim, algo misterioso, vamos dizer dessa maneira, né? Nós precisamos entender primeiro que, de tudo, antes de mais nada, nós precisamos entender que a noiva de Cristo, ou seja, que essa igreja de Cristo, ela não pode ser mundana, ela não pode conter nada que a polua, né? Ela é a guardiã da verdade revelada de Deus e as suas vestes devem se manter ali imaculadas para o momento da borda do cordeiro, das bodas do cordeiro. Nós não podemos chegar lá de qualquer maneira, não é verdade? Então a leitura hoje, ela vai estar no texto de 1 Timóteo 3, 14 e 16, Efésios 3, de 25 a 27 e mais o 32. E nós vamos fazer a leitura neste momento para que os irmãos já entendam. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de acrescentar para os irmãos que quando nós falamos de igreja, isso aqueles que gostam de anotar é até bom, quando nós falamos de igreja, nós apresentamos normalmente a palavra eclésia ou eclesia, ou seja, grego, né? E o da Vulgata latina, ou seja, o termo também latino. Então, eclesia ou eclésia, mas nós precisamos descobrir essa origem, e essa origem está lá no Antigo Testamento. E para trazer um exemplo muito simples para vocês, um exemplo que vocês estão habituados, que nós já estudamos, eu vou falar sobre a palavra carral. Carral, C-A-H-A-L, carral. Esta palavra ela é utilizada muito, é lógico que transliterada para o brasileiro, abrasileirada, né? Esta palavra ela é utilizada onde? Lá no livro de Ruth, quando nós vemos que Boaz reuniu aqueles anciãos para poder expor as intenções dele com relação a socorrer a Ruth, a ter as terras dela e passar a ampará-la. Então é feito ali a reunião daqueles anciãos. Então já lá desde o Antigo Testamento, essa palavra eclesia que nós hoje usamos, e no nosso caso aqui, igreja, lá era a palavra carral, era a reunião de pessoas separadas para decidir, pessoas separadas para influenciar, pessoas separadas para julgar. Então, quando nós falamos de igreja, nós não falamos apenas de eclesia ou de igreja, nós estamos trazendo a palavra carral desde aquela época, tá bom? Só para deixar isso claro para os irmãos, para acrescentar um pouquinho mais de teologia aí, para que vocês tenham um melhor entendimento, que a palavra igreja não começou, ela se adaptou e começou no Novo Testamento, mas já existia esse tipo de relação com a palavra igreja, que seria reunir, ou uma reunião de pessoas separadas, ou se separar para influenciar, ok? Vamos lá então, 1 Timóteo 3, no versículo 14, escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, vejam bem, né? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse versículo 15. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e coluna e firmeza da verdade. Então vocês vejam que aqui ele não está falando de paredes, ele não está falando aqui de construção. Prestem bastante atenção, né? E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Mistério, palavra mistério, da piedade. É uma coisa que nos é apresentada durante todo o nosso relacionamento
com Deus. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Aí nós vamos para Efésios 5, a partir de 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Nós já vemos aqui a diferença de santificar e purificar. Quando nós falamos para os irmãos, normalmente nós falamos de santificação. Hoje eu vou, dentro dessa exposição que nós vamos fazer, explicar para os irmãos o que significa, ou a diferença entre santificar e purificar. Tá ok? Porque nós temos aqui no texto, então vai ser desta maneira que nós iremos apresentar aos irmãos. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Então, veja bem, para santificar, ponto, vírgula, né? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra, ou seja, a palavra de Deus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério. Olha a palavra mistério novamente aqui. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém? Então nós estaremos falando sobre esse texto com os irmãos no dia de hoje. E a gente tem que começar já prestando atenção em certas coisas, né? O que seria a igreja do Deus vivo? O que é essa igreja do Deus vivo? Então, nós precisamos entender, primeiramente, que Paulo ele tomou emprestado essa expressão lá no Antigo Testamento, então ele já tomou essa expressão aí ali emprestada de lá. Esse texto aparece primeiramente lá em Gênesis capítulo 28, quando Jacó partiu lá de Berseba e foi para Harã, e aí ele tomou umas pedras ali, ele fez com ela a cabeceira, deitou ali e dormiu. Então ele sonhou ali com uma escada onde os anjos subiam e desciam do céu, e ao acordar ele chamou aquele lugar de casa de Deus. Olha o termo aí, né? Ele chamou aquele lugar de casa de Deus. E assim ele aparece em Gênesis como a presença do Senhor. Então vejam bem, casa de Deus, presença do Senhor, nós precisamos entender isso. Depois aparece também em Êxodo, Deuteronômio, mas a mudança mesmo ela acontece ali em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 3, acontece essa mudança, né? Ele vem aí, nesse momento ele vem como referência ao tabernáculo. Então naquela época ainda não existia templo, mas o tabernáculo já era chamado de casa de Deus, né? Casa de Deus. O tabernáculo veio ali a partir de 1 Reis, capítulo 3, Crônicas também, a partir ali do capítulo 2, mais ou menos, Crônicas capítulo 2, sim, eu acredito que seja lá mesmo. E aí já vem o termo casa de Deus mencionado como templo. Primeira Crônicas mesmo e segundo Reis, nesse texto mesmo. Então aí já vem apresentado a casa de Deus como templo. Já no Novo Testamento, meus amados, a coisa já muda um pouquinho, né? Você tem aí casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, como nós lemos no versículo 15. Como nós lemos aqui no versículo 15. Né? Deus vivo, que é a igreja. Olha aqui, ó. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Né? Então, a igreja do Deus vivo, então ela é a casa de Deus. Então Paulo toma esse texto e ele explica que se trata não de uma casa propriamente dita, né? Não é uma casa de alvenaria, madeira, mas é sim a família de Deus. Não é um templo, não é uma construção, mas é sim o que? O povo de Deus, ou seja, os membros do corpo de Cristo, conforme fala 1 Coríntios 12, 27. Né? 1 Coríntios 12, 27 fala que nós somos o corpo do Cristo, né? E individualmente nós fazemos parte também deste corpo, é assim que diz a palavra de Deus. Então a igreja, como corpo, ele é a habitação do Deus vivo. Então o nosso corpo é a habitação do Deus vivo, através do Paráclito, né?
Quem é o Paráclito? Nós já aprendemos isso, é o Espírito Santo, e ele habita na igreja de Cristo. A partir até o Pentecostes, o Espírito Santo ele estava entre o povo, em meio ao povo. A partir do Pentecostes, ele passou a habitar dentro do verdadeiro cristão. Dentro do verdadeiro cristão. Então, nós somos a casa do próprio Deus. Então, está lá em 1 Timóteo 3, no versículo 15. Então, veja que ali não se refere a um lugar físico, em hipótese alguma, não é um lugar físico. Ou seja, é o lugar onde Deus mora, é onde ele habita, onde ele habita tem que ter o relacionamento. Então, ele habitando dentro de nós, nós temos que ter esse relacionamento com Deus. A palavra casa, ela está associada à moradia, e se tem moradia, tem que ter relacionamento, meus irmãos. Ali você se assenta, ali você conversa, ali você se protege. É um lugar onde existe o convívio. E a palavra convívio, para a gente chegar no dicionário, ela significa o quê? Viver de maneira próxima. Viver de maneira muito próxima. E para se poder chamar casa do Altíssimo, a casa de Deus, ou a morada de Deus, tem necessidade de que se cumpra algumas regras, de que se aconteça algumas coisas, na verdade. Deve ali haver um modo diferenciado de viver, ou seja, seguir o padrão do dono da casa. E quem é o dono da casa? Deus. Se nós quisermos nos achar o dono do nosso corpo, que é o que nós estamos estudando, nós estaremos colocando Deus em segundo plano. Em segundo plano. Então, o dono da casa, o dono desta habitação aqui, que é onde Deus habita, é o próprio Deus. Então, ali nós devemos seguir o quê? Essas regras, nós devemos viver de um modo diferenciado, nós devemos seguir o quê? O padrão do dono da casa. E assim, eu preciso viver de acordo com o que o dono da casa estipula para nós. Nós não podemos viver de qualquer maneira, em hipótese alguma. Portanto, neste local aí, os habitantes, eles devem viver de maneira harmônica e debaixo de um princípio. E onde estaria escrito o princípio desta casa? Como é que nós tomaríamos conhecimento dos princípios desta casa? É claro que nas Escrituras Sagradas. E aqui, meus amados, eu preciso entrar para separar para vocês e distinguir o que é a igreja local e o que é a igreja universal. A igreja universal que não tem nada a ver com o Edir Macedo, tá bom? Não temos nada contra nosso irmão em Cristo, mas não tem nada a ver com a igreja universal do Edir Macedo. E quando eu me refiro à igreja universal, eu falo a igreja onde todas as pessoas podem estar. Então, essa é a universal. Então, nós temos a igreja local, como no nosso caso temos a DECRE, tem a Assembleia de Deus, tem a igreja, várias igrejas, várias denominações, isso não vai importar para nós. Então, essas são as igrejas locais. Mas a igreja universal é cada um de nós. É cada um de nós. Quando nós falamos aqui em igreja, nós falamos o quê? Que ela está em todos os lugares, em todos os lugares. Ou seja, a sua igreja local, ela pode representar ou fazer parte também dessa igreja universal. Um exemplo nosso, a DECRE pode fazer parte dessa igreja universal? É claro que pode fazer. E nós cremos que ela faz, né? Porém, nem todos que ali estão, ou estão em outras igrejas também, elas farão parte dessa igreja universal, da qual nós estamos falando para os irmãos hoje. E por quê, meus irmãos? Porque lá existe tanto o joio, quanto existe também o trigo. Portanto, ali existe uma mistura de seres humanos, de pessoas, e não compete a mim, não compete a você julgar quem é quem. Quem é joio, quem é trigo. Nós não podemos nem ficar nos preocupando e em prestar atenção para saber quem é quem dentro da igreja. Não existe a menor possibilidade de nós sermos o julgador ou o balizador dessa igreja verdadeira. Não somos nós que trazemos base para essa igreja verdadeira. Nós somos ali dentro apenas
um observador das Sagradas Escrituras, ou apenas mais um morador desta igreja local em busca do quê? Em busca da verdade, em busca da vida no relacionamento com Cristo. E o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que se eu faço o papel de julgador, se eu estou ali dentro fazendo o papel de julgador, já eu mesmo não faço mais parte da Igreja Universal. Eu estou usurpando a função de Deus. Estou cometendo um pecado muito grave, julgando o meu irmão. É dessa maneira que funciona. Isso é usurpação, porque somente ao dono da casa, né, cabe este julgamento. Somente o dono da casa cabe este julgamento. Por isso que muitas vezes nós falamos da seguinte maneira: você pode mentir para todo mundo, menos para Deus. Então, como é que eu vou conhecer o seu íntimo? Solange, Evandro, Alessandra, Carol, a Adriana, o Paulo, como é que eu vou conhecer o íntimo de vocês? Eu não vou conhecer, eu conheço apenas aquilo que vocês me apresentam. Então eu não tenho como julgar em hipótese alguma, porque eu posso estar sendo enganado, eu posso estar me enganando, eu posso estar colocando vocês para cima e vocês estarem lá embaixo. E eu posso muitas vezes, pelo seu jeito, por você ser muito calado, colocar você lá embaixo e na verdade você é aquele que está exaltando e levantando a igreja através das suas orações, das suas petições, né? Lembre-se sempre, nós podemos sim orientar, a gente vê alguma coisa errada, a gente orienta, a gente vê alguma coisa um pouco mais errada, a gente vai para corrigir sempre com muito amor, nós precisamos alertar as pessoas sempre com muito amor, e ouvindo, de repente eu vou alertar ela com relação a um erro, e ela fala, não, não é erro, é assim, 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 então você tem que aceitar a contraposição da pessoa, você tem que entender, você não vai julgar, você tem que ver as razões, ela vai arrazoar e você vai aceitar. E você vai aceitar e acatar isso, desde que seja uma coisa coerente, equilibrada e que esteja de acordo com as Escrituras Sagradas, né? Agora, o que nós não podemos, de maneira nenhuma, é determinar a condenação da pessoa ou a santificação da pessoa. Não é a nossa função, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para buscarmos a Cristo, para buscarmos a verdade de Deus. Nós precisamos ali conviver com amor, viver o respeito, viver a comunhão. Nós temos que cuidar uns dos outros, zelar uns pelos outros. É dessa maneira. E sempre apresentando o quê? Os argumentos e as verdades divinas para a salvação em Cristo. Nós não podemos trabalhar com achismo, eu penso assim, eu penso assado, não. É a palavra de Deus, ela é a regra. Ela é a regra para que nós tenhamos comunhão e estejamos vivendo uma vida diante de Deus, para que nós possamos ser a igreja de Cristo, que é o que nós estamos falando hoje. Né? Então nós precisamos viver essas verdades divinas que vem através de Cristo, que é a nossa pedra angular. Cristo é a nossa pedra angular, ou seja, é a pedra principal de esquina. Efésios 2:20 nos diz, né, que nós temos que ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, né, que trazem e apresentam a Cristo como esta pedra angular. É desta maneira que nós temos que viver. E o que é que isso significa? Num sentido assim denotativo, pedra angular é aquela que nos edifícios ela faz a esquina unindo e sustentando as paredes. Então ela é colocada assim e aí ela sobe aqui e aí você parte com as paredes dela, então ela tem um firmamento ali, isso no sentido denotativo. Mas se nós pensarmos no sentido conotativo, que é o que mais nós estamos buscando e é o que nós queremos falar com os irmãos hoje, ou seja, no sentido conotativo figurado, essa pedra angular significa o quê? Ela é o fundamento de uma teoria, ela é o fundamento de uma investigação que nós vamos fazer e vamos estudar durante a nossa vida inteira. Então ela é o fundamento, é ela que nos traz a base para tudo isso. E com isso nós vemos em Mateus 7:24 que o homem prudente ele deve edificar a sua casa espiritual sobre a rocha, e essa rocha é Jesus Cristo.
Ela que vai te dar estrutura, é ela que vai te dar suporte para que você possa tomar e ter a sua formação final. É ela que vai te sustentar e vai te trazer base para você se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, que Deus busca e procura se tornar a verdadeira igreja de Cristo, a morada do Espírito Santo. Né? E todas as outras pedras, tudo que for formando essa morada de Deus, ela deve se ajustar a essa pedra angular, que é o ensino de Cristo, ou seja, é a Escritura Sagrada, meus irmãos. Nessa concepção, somente a verdadeira de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo subsistirá. Não adianta, se você desviar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, se você falar, não, mas eu acho isso, você falou, eu acho isso, já tem alguma coisa errada. Porque nós temos que ter convicção, como nós aprendemos na aula passada. Nós temos que ler, estudar, perguntar, buscar ansiosamente, nos alimentar dessas coisas, para que nós tenhamos fundamentos, uma base sólida de tudo que nós aprendemos. Não adianta nós continuarmos a vida inteira nos relacionando com Deus em dúvidas. Nós temos que trazer e ter a base, a estrutura, para poder verdadeiramente estar firme ali. Nesta concepção, meus amados, somente a verdade, somente a Escritura Sagrada, só isso vai prevalecer. Só isso vai prevalecer, porque as portas do inferno estão aí abertas para a gente entrar por ela a qualquer momento. Mateus 16, 18 fala isso. Então nós só vamos conseguir vencer, nós só vamos conseguir prevalecer sobre tudo isso se nós estivermos convictos das verdades divinas e buscar cada vez mais aprender. A aula que nós tivemos ontem foi absurdamente maravilhosa, maravilhosa. Quiçá todas as pessoas pudessem estar recepcionando e recebendo essas aulas, porque as coisas vem coisas para nós que, vou dizer para vocês, transformam. Você já sabe, você já estudou, você já prestou atenção, você já viu, você já vivenciou aquilo, você busca fazer aquilo, mas ela é te apresentada de uma maneira tal que ela mexe com você por dentro, tudo de novo. Ela mexe novamente com você, ela parece que ela te dá uma vida nova naquele momento, ela te reestrutura e te coloca verdadeiramente ali aos pés de Jesus, mostrando que você é um servo e que você quer ser um servo fiel das Escrituras, daquilo que ele passou do Evangelho de Cristo. Então, meus amados, nós precisamos estar alicerçados, firmes nesse relacionamento com as Escrituras Sagradas, com essa pedra angular que é Cristo Jesus. Aí muitos me perguntam, mas como assim? Como assim? Como é que nós temos que estar firmes? Meus irmãos, firmeza é a base desta construção. Firmeza é a coluna, como é que eu vou dizer, como eu posso explicar? É aquilo que aparece e monta a estrutura sobre a base sólida. Sobre a base sólida que você tem. Entenda muitas vezes que a base sólida ela não fica à mostra, ela vai ficar, é como você fazer uma casa, o alicerce dela está para baixo da terra ali, ela não vai ficar à mostra, mas as colunas vão subir nos pontos certinhos dela para poder estruturar aquela casa. Então, vocês vão entender depois onde eu quero chegar com isso. Então, o que acontece? O alicerce está ali, escondidinho, mas é ele que está dando sustentação a todo o edifício, a essa casa que é a casa de Deus. E isso não está visível, mas é isso que trava, é isso que firma a estrutura de tudo, é isso que amarra. E nessa metáfora que eu trouxe para vocês, eu quero dizer para vocês assim, aquilo que Deus coloca dentro de você, a estrutura que Ele lança dentro de você, você vai falar, você vai expor, é claro, mas a pessoa que olha para você, ela não vê isso. Ela não vê porque isso está no seu coração, isso está lá dentro de você. Ela não vê isso. O que ela vai ver? Ela vai ver os alicerces que você tem posto na sua vida, aqueles blocos que estão circundando o seu relacionamento com Deus e com o seu relacionamento com as pessoas. Então, quando nós falamos de Jesus, nós temos que mostrar Jesus através de nós. É isso que eu quero dizer para vocês. É isso que eu quero explicar para vocês. Nós
temos o conhecimento de Cristo, estudamos, participamos das aulas, aprendemos e colocamos isso como base. Então isso é como a construção de um prédio. Está ali debaixo da terra, ninguém está vendo. Mas quando ele olha para o prédio, ele fala, olha que estrutura tem esse prédio. Então, trazendo isso da maneira que nós estamos falando, é isso. É ele ver em você a estrutura que Deus formou no seu corpo, no seu caráter, na sua personalidade. É desta maneira, meus amados. Então, essas colunas elas vão estar visíveis. É aquilo que trava, é aquilo que firma, é aquilo que estrutura tudo. É dessa maneira. Nós precisamos entender que Cristo é o fundamento da igreja verdadeira. Ela sustenta a verdade. Ou seja, ela foi... a igreja, meus amados, ela foi instituída como guardiã da verdade revelada por Deus. Então nós absorvemos, aprendemos, pomos isso dentro de nós, colocamos isso dentro do nosso coração e nós somos quem? Nós somos a guardiã dessa verdade revelada por Deus. A segunda Timóteo 1, 13 e 14 diz assim que nós temos que manter o padrão das palavras que nós ouvimos e que nós ouvimos e que nós temos fé, que nós temos amor em Cristo Jesus. Nós precisamos guardar isso dentro do nosso coração como um bom depósito, né? Mediante o Espírito Santo que habita em nós, em mim e em vocês. Então ele habita em nós. Só que para habitar em nós, nós temos que estar com as nossas vestes brancas, meus amados. Nós temos que estar ali buscando a santificação, como nós falamos sempre, continuamente, buscando o conhecimento e a santificação, boas práticas. Então vejam, meus irmãos, que nós devemos ter a palavra no nosso coração. E assim, não as vendo, eu creio na verdade que me foi apresentada. Eu tomei o conhecimento e eu acredito naquela verdade. Eu não estou vendo elas estão aqui dentro do meu coração. As pessoas não estão vendo, elas estão aqui dentro do meu coração. Elas foram apresentadas a mim pelas Escrituras Sagradas. E quando é que se vê essas coisas, meus irmãos? É quando eu pratico, é quando eu mostro, é quando eu faço, é quando aquilo que eu falo coaduna com aquilo que eu faço, com o modo de agir. Portanto, não basta simplesmente você conhecer a palavra. Nós precisamos viver a palavra de Deus e apresentar ela ao mundo. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas têm que ver as colunas que estão sendo construídas de uma maneira sólida em nossas vidas. E assim, meus irmãos, nós poderemos materializar a igreja de Cristo através do quê? Através da verdade vivida. Nós materializamos ali a igreja de Cristo. É tendo comunhão com o seu irmão, é você socorrendo o seu irmão, você buscando cuidar dele, né? E o que seria mistério? Que nós falamos em mistério, né? Então, mistério, meus irmãos, é aquilo que eu não vejo. Mistério é uma coisa que eu não conheço, é alguma coisa fechada, alguma coisa obscura, é alguma coisa não revelada, né? Já misterioso é o que traz a sensação de incerteza, de dúvida, aquilo que traz uma sensação de medo, né? O mistério eu posso não conhecer, eu posso não desvendar, ou são coisas ocultas de Deus, então eu posso não conhecer, eu posso não desvendar, mas ele não pode me trazer medo. Muito pelo contrário, ele tem que me trazer certeza, tem que me trazer segurança. Então é um mistério de Deus, né? Porque se ele causa medo, ele vai se tornar o quê? Alguma coisa misteriosa. É misteriosa, eu não sei. Eu não sei como surgiu e como vai acabar isso. Já o mistério não. Mistérios são coisas boas, são coisas de Deus. Então, Deus jamais vai fazer algo misterioso. Entenda dessa maneira. O pessoal aí, hoje em dia, está usando muito o termo misterioso, mas não. Nós conhecemos e vivemos o mistério de Deus. É diferente. Nós estávamos em pecado. Cristo veio e com o seu sacrifício nos restaurou, nos resgatou. É o mistério de Deus que existia através de Cristo e de repente ele foi elucidado para todas as nações. Então é um mistério, não é uma coisa misteriosa. É dessa maneira, meus amados.
Então nós temos que ter certeza que isso é algo bom para nós. E assim, Deus ele vai nos revelando e agora nós vamos entrar no mistério da piedade, que na verdade é o quê? É o estilo de vida. O mistério da piedade é o estilo de vida, através da pessoa de Cristo. Cristo, ele veio e deixou o quê? Deixou para nós o exemplo. Nós, naquela época, não se vivia essa piedade. Eventualmente, uma pessoa ou outra, mas de um modo geral, não se conhecia. Cristo veio e nos deixou o mistério da piedade. Ele revelou o mistério da piedade para nós, né? Que é o estilo de vida, é o exemplo que nós temos que seguir. Ele é a expressão exata do estilo de vida de que Deus se agrada, meus irmãos. E sabendo disso, nós não temos e não podemos viver de uma maneira diferente dele. Cristo ele não veio aqui trazer para nós uma nova religião, ele não veio trazer para nós aqui uma nova placa de igreja. Tá vendo? Tá entendendo? Ele não veio trazer aqui um novo estilo de vida. Não é um novo estilo de vida. Não, ele veio nos libertar. Ele veio nos libertar. Nós vamos passar a viver um novo estilo de vida, mas através da libertação que ele fez. Então ele veio nos libertar, ele veio nos mostrar que é possível, ele conseguiu. Meus irmãos, ele serviu a Santa Ceia para Judas, ele resgatou o ladrão na cruz pelo arrependimento. Ele, no momento de expirar, ele perdoou os carrascos que o mataram ali. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Estevão agiu da mesma maneira, meus amados. Isto é ser a igreja de Deus. É isto. E ele deixou assim esse exemplo para nós como seres humanos. Então, viver viver a plenitude. Pai do Senhor, pastor Gilson, bem-vindo. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Pai do Senhor, Deus abençoe. Perdão, o horário aí estava no Cangaíba aí. Eu cheguei, capotei um pouquinho. Mas aqui estou. Não quero falar nada, hein? Só participar. Amém. Deus abençoe. Então, meus amados, como eu estava falando para vocês, ele resgatou o ladrão na cruz, perdoou os seus carrascos, né? E assim ele deixou para nós o quê? O exemplo para o ser humano viver a plenitude da sua palavra, praticando ela. Portanto, ele não veio para inovar, como muitos buscam fazer hoje em dia. Ele não veio mudar, ele não veio melhorar. Não foi isso, ele não veio fazer isso. Ele veio sim para explicar e demonstrar na prática o que é se relacionar com Deus. E assim, quando o nosso estilo de vida se conforma com a de Cristo, ou seja, toma uma forma igual, nós estaremos no caminho da salvação. No caminho da salvação. Eu aqui não preciso lembrar para os irmãos que a palavra de Deus ela é imutável. Nós falamos muito disso em muitas outras aulas. Né? Então, assim, nós não precisamos hoje nos adaptar, nós não precisamos hoje estudar de novo porque vai mudar alguma coisa. Não. Nós precisamos apenas saber, nós precisamos apenas conhecer, nós precisamos passar a utilizar essas coisas. É dessa maneira que nós vamos ser a igreja verdadeira de Cristo, utilizando o exemplo que ele deixou, utilizando tudo aquilo que nós expomos até agora. Eu espero que o coração de vocês tenha sido tocado dessa maneira. Cristo, meus irmãos, ele se relaciona com a sua igreja através da purificação e da santificação. Como eu falei para vocês no início, eu ia explicar o que é purificação e santificação. Nós usamos o termo santificação, que dá um contexto geral das coisas. Mas vamos tentar entender um pouquinho essa diferença. A santificação seria o ato de Deus te separar para algo. Ele vai te separar, então ele te santificou, ele te separou para algo. Então, você está separado para algo, você foi santificado. Você creu em Jesus Cristo, você se batizou, ele te santificou. Então, você está santificado. Seus pecados foram perdoados, tudo se fez novo. Não é assim? É desta maneira, para não entrar muito nos detalhes, né? Tudo se fez novo. Agora, nós precisamos o quê? Precisamos entender a diferença entre a santificação. A diferença, porque ele te separou para alguma coisa. Agora, a purificação,
seria como se você, como você deve se manter santificado. Santificação é Deus te separando das trevas, Ele te colocando na luz. Agora, o que vai te manter na luz é o seu relacionamento com o Espírito Santo. É você cumprindo a palavra de Deus, é você se manter separado das trevas. É você se manter separado das trevas e permanecendo na luz diariamente. É uma luta diária, é uma constante. Isto é você se purificando todos os momentos. É você se mantendo puro e se mantendo santo. É desta maneira. Isto é um ritual, meus irmãos. É um padrão que nós vamos ter que viver isto pela vida inteira, todos os dias, todas as horas e todos os minutos. Já expliquei para os irmãos, enquanto nós estivermos com os pés sobre esta terra, nós estaremos em pecado. Nós seremos totalmente libertos do pecado no momento que nós estivermos na presença de Deus. Falamos isso na aula passada, na aula retrasada também. Então, meus irmãos, a cada momento da sua vida, a cada segundo da sua vida, você tem que se manter purificado, você tem que se blindar, você tem que tomar conta de você. Ele já te santificou, perdoou os seus pecados, te colocou ali na luz, mantenha-se na luz. Você tem que se autopreservar, você tem que estar verdadeiramente entregue a Deus, a Jesus Cristo. Você tem que ser verdadeiramente a morada de Deus. A morada de Deus. Se você não buscar isso com muito afinco, meus amados, as portas do inferno elas estão abertas e Ele não deixa que elas prevaleçam, mas você pode deixar. Você pode, infelizmente você pode, por um momento de distração, por um momento de vacilo, por uma dúvida, você pode permitir que elas prevaleçam sobre a sua vida. É dessa maneira. Então nós precisamos nos manter puros e santos. E isto não é só de hoje para amanhã, isso é eternamente, eternamente. É lógico que quando nós estivermos com Cristo, com Deus no paraíso, vai ser diferente, né? Portanto, meus irmãos, entendam, a cruz, ela já te santificou, ela te colocou em um outro patamar. Em um outro patamar. E o que vai te manter assim agora é o relacionamento com a palavra de Deus, é a leitura e a observação das Sagradas Escrituras. É você estar na igreja ouvindo, já falei para os irmãos aqui, o pastor Gilson não estava, já falei para os irmãos sobre o nosso culto de ontem, sobre as revelações, as coisas que chegaram, as informações que chegaram até nós. Falei com os irmãos há 15, 20 minutos atrás sobre isso. É nós estarmos ali para recepcionar, para receber, é estarmos aqui hoje aprendendo, recepcionando, recebendo essas informações e alimentando. E o que prevalece em você é aquilo que você mais alimenta. Se você alimenta mais a Cristo dentro de você, e não é alimentar Ele não, porque Ele não precisa do alimento, Ele tem o alimento para te dar. É você se alimentar dele, dessas informações, você vai estar perseverando e você vai ser aquele vencedor que eu falo sempre para vocês, que a verdadeira vitória que nós teremos é estar no paraíso com Ele, é estarmos gozando da eternidade ao lado dEle, vivendo no reino dos céus ou no reino de Deus. A sua escolha, já expliquei isso para os irmãos também, quem menciona um, quem menciona outro, porque já falamos sobre isso também em outra aula. Então, Deus, meus amados, Ele se relaciona com a igreja de uma maneira gloriosa, de uma maneira irrepreensível. Portanto, o objetivo da santificação é o de te colocar ao lado. Ao lado. O objetivo da santificação é de colocar ao lado. E para que seria isso? Te colocar para o lado não é te isolar. Ele está te separando. Já expliquei no começo da aula. Ele te separou como igreja de Cristo. Então ele não está te isolando do mundo, não. Ele não está te isolando das pessoas. Não é essa a ideia que Deus tem com relação a isso. A ideia não é a ideia de um mosteiro, não. Nem tampouco de um anjo que está lá separado. Não é para você viver isoladamente. Se fechou aqui e não, eu não vou não, porque tem pecado, não vou ali porque é pecado. Aquela pessoa é pecadora. Não, ele não quer te isolar. Tá?
Tipo, eu não fico com um ímpio, meus irmãos, ficar no sentido certo da palavra. Hoje em dia a palavra ficar aí tem outros entendimentos, né, meus irmãos? Vocês entenderam, ficar é permanecer ali com ele, estar com ele ali. Você tem que ensinar, orientar, você tem que passar a palavra de Deus, né? Então eu não fico onde o ímpio está. Não é dessa maneira. Lembre-se sempre que nós temos que conviver, nós temos que ter um bom relacionamento, nós temos que estar no mundo e conviver com o mundo. João 17,15 é claro nesta palavra. Ele não pediu, Cristo orou e não pediu para que ele nos tirasse do mundo, mas sim que nos guardasse do mal. Isso é claro. Claro, tácito, é Bíblia. Nós estamos aqui falando de Bíblia, meus irmãos. Veja que conviver é uma coisa. Nós estamos no mundo, temos que conviver com essas pessoas. Agora, se relacionar e se parecer, se conformar com eles, é completamente diferente. É completamente diferente. Portanto, nós somos separados. Nós somos separados como igreja. Lembra aquela primeira palavrinha que eu falei para vocês? Carral, que nós estamos falando ali sobre Boaz, quando os anciãos se reuniram, que a palavra eclésia, ou eclesia, já provém lá do Carral, lá do começo, lá de Boaz, quando os anciãos se reuniam, eles se reuniam para decidir, entre outras tantas coisas. Não podemos esquecer isso de maneira nenhuma. Já falei com os irmãos a respeito disso. Então vejam que conviver é uma coisa, se relacionar, se parecer com eles, totalmente diferente. Portanto, nós somos separados, nós somos a igreja de Cristo e a purificação que nós fazemos diariamente é o que nos mantém nesse algo, nessa separação, separados deles. Portanto, você foi sim separado para viver para Deus. Nós precisamos continuar a todo tempo observando, estudando e aprendendo sobre as Escrituras Sagradas. É ela que vai te manter, é ela que vai me manter separado para glorificar o nome de Deus, independente daquilo que esteja acontecendo do meu lado. Eu tenho que estar ali glorificando o nome de Deus. E a gente às vezes diz, mas quais as armas que ele deixou para nós fazermos isso, para nós utilizarmos? Nós não precisamos de arma nenhuma. Não precisamos de arma nenhuma, porque uma só basta. Uma só basta, não precisamos de arma nenhuma no sentido de ter uma arma, uma faca, um facão, uma espada, não, nada. Apenas o Evangelho, meus amados. O Evangelho é a única ferramenta, ela não é nenhuma arma, é uma ferramenta para o viver piedoso. Uma arma diz que vai combater. Nós estamos falando de uma ferramenta, isso é para o viver piedoso. O Evangelho, ele é a única ferramenta. Portanto, nós precisamos conhecer o Evangelho. Ipsis literi, não precisamos saber decor, nós não precisamos viver ali hipnotizados, nós não precisamos viver com a Bíblia aberta no rosto, sem enxergarmos nada, mas nós temos que conhecer, sim, o Evangelho. Nós precisamos, sim, entender que é Ele que é a única ferramenta. Então, nós precisamos estar todos os dias ligados a Cristo. Através do quê? Através das Escrituras Sagradas. Esta é a suposta arma do viver piedoso. Por quê? Porque isto é o viver como Cristo. Se você viver como Cristo, você vai ter o Evangelho como base. E a sua base vai te dar estrutura para você poder ser o diferente, fazer a diferença, chamar as pessoas para a sua crença através do seu comportamento, através das suas palavras, através da sua personalidade. É dessa maneira. Aqui não vale psicologia, aqui não vale filosofia, aqui não vale psicanálise, aqui não vale nenhuma outra ferramenta humana. Entenda isso. Nenhuma outra ferramenta humana substitui o Evangelho. Ele é a base, o Evangelho é o cerne. Entenda que todas as outras ciências, elas devem passar pelo viés da palavra. Podemos usar a psicologia? Podemos, mas tem que passar pelo viés da palavra. A pessoa passou pelo viés da palavra e aí alguma coisa de psicologia nós podemos até colocar, desde que coadune com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a base, é o cerne sempre. Entenda que todas as outras ciências devem passar pelo cerne da palavra de Deus. Não tenha dúvida disso.
né? A igreja, meus amados, ela é a fiel depositária desta verdade. Tá? E se nós tivermos a Escritura Sagrada na nossa mente, aí sim essas outras coisas podem ser acrescentadas, mas sempre como acessório. Elas não vêm jamais para substituir, mas elas vêm para auxiliar de alguma maneira. O problema maior está quando substituem a palavra por coisas humanas. Ou seja, é o uso inverso daquilo que é exigido por Deus. Se o cristão ele substitui, um exemplo básico, se o cristão ele substitui o evangelho, ele muda toda a estrutura da sua história, ele muda todo o seu chamado. Né? Nós temos que entender que nós não podemos nos envergonhar do evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E como é que a pessoa vai crer? Se nós falarmos, nós precisamos falar. Romanos 1,16 nos traz dessa maneira. Não fala sobre nós falarmos, mas fala que nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Então, substituir o evangelho, meus irmãos, é loucura. É você assassinar o seu próprio, é você assinar o seu próprio atestado de óbito. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. É você deixar claro para Deus que nós nos achamos autossuficientes. É você desqualificar o sacrifício na cruz. E você se pôr como autor da sua própria história, deixando de trilhar os caminhos que Cristo nos apresentou e nos deixou, né? E aí, armados, né, com esta ferramenta que é o Evangelho de Cristo, nós precisamos agora usar ele da maneira correta. Se nós não usarmos da maneira correta, né? E qual a maneira correta de nós usarmos isso? É através do quê? É através do ensino. Nós precisamos ser multiplicadores. Na linguagem militar, isso significa replicar ou passar o conhecimento. Multiplicador é aquele que aumenta o conhecimento em outras pessoas. Então, ele passa o conhecimento para outras pessoas. Mas veja, meu irmão, que não pode ser de qualquer jeito, não. Nós precisamos ter em nós certas qualidades. Lá em 1 Timóteo 3, meus irmãos, versículo de 2 a 4, fala que nós devemos ser irrepreensíveis, esposos de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, entre tantas outras coisas que nós já aprendemos tanto, mas fica aí o texto para vocês lerem, 1 Timóteo 3, de 2 a 4. Então, esse líder ele tem que ser realmente apto para ensinar. E ensinar o quê? Eu não poderia estar aqui ensinando para você qualquer coisa, não. Não poderia estar falando coisas da minha mente, da minha cabeça. Eu posso usar, sim, essas coisas para complementar, para completar, para tornar mais claro, segundo o meu entendimento, mas eu tenho que ensinar o quê? Eu tenho que ensinar as Sagradas Escrituras. Se você não ensina as Sagradas Escrituras e não repassa, e não passa, e não é multiplicador disso, você não está servindo a Deus. Você não é a igreja de Cristo. Para isso, meus irmãos, para nós que estamos aqui, nós precisamos aprender que nós precisamos compreender as Escrituras Sagradas. Nós precisamos defender a ortodoxia. Nós já falamos bastante sobre a ortodoxia, mas só para falar novamente para os irmãos que é a junção da palavra ortos com a palavra doxa, né, que significa a fé verdadeira, a fé reta, a fé correta. E nós precisamos aprender também a refutar as heresias. É lógico que nós não vamos saber tudo, não vamos conhecer tudo, mas nós temos que refutar o que é errado. Refutar quando uma pessoa te fala, responde aquilo que você sabe. Por isso que nós precisamos aprender. Então nós não cederemos assim a esse liberalismo religioso que está muito aqui nos dias atuais. Entenda, meus irmãos, que se não nos sentarmos para aprender, como o pastor Gilson colocou hoje na escola bíblica, né? Não há condição de se levantar para ensinar. E todos nós que estamos aqui somos ensinadores. Um exemplo aqui, a Salete, o Solange, qualquer um de nós aqui tem um vizinho do lado, nós podemos ensinar sim, podemos falar. E nós precisamos entender também, outro detalhe, outra coisinha que eu queria acrescentar, é que nós não vamos estar lá no céu puxado pelos outros, sabe? E nós não vamos conseguir também entrar assim no meio daquela multidão, que nós saberemos que
Haverá uma multidão, mas não será aquela multidão que muitas pessoas aqui na Terra pensam, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são aqueles escolhidos, e nós já aprendemos isso também nas nossas escolas, no nosso culto de doutrina. Então, conhecer as Escrituras é fundamental para determinar a minha experiência cristã e o meu destino final. Nós precisamos entender, nós precisamos entender sempre que defender a verdade e lutar contra a mentira é o nosso dever, e assim nós devemos refutar as heresias que são infiltradas hoje nas igrejas. Junto com isso, meus irmãos, nós jamais poderemos ceder ao liberalismo religioso, ao ecumenismo e ao sincretismo religioso. Hoje nós vemos muito isso. Líderes até vocacionados, né, abrindo mão da ortodoxia, abrindo mão da defesa da fé e se entregando a esse liberalismo religioso, ao ecumenismo e a esse sincretismo, colocando o homem como centro ou senhor da sua própria história, deixando Deus como mero espectador, mais ou menos assim, né? Isso é liberalismo, isso é liberalismo. O ecumenismo seria... Ecumenismo seria assim, entender que tudo leva a Deus. Vamos lá, tudo leva a Deus. O amor fala mais alto, qualquer religião resolve, portanto, nós não precisaremos nos separar para nada, nem para quê, nem por quê, não precisamos. Nós precisamos nos lembrar sempre aqui que a igreja, ela te leva a abraçar a todos, mas dentro da palavra de Deus. Já o sincretismo é um pouco diferente, né? Já o sincretismo é meio diferente. Ele mistura todas as religiões, ele faz uma junção de todas elas, um pouquinho de cada. E aí eles colocam tudo numa panela só, faz um cozido lá e acaba misturando tudo. Tem um pouquinho de cada religião. Isso não existe, meus irmãos. Isso não existe. Eles aceitam a toalhinha não sei de onde, coloca ali a Arca da Aliança, o capacete. Meus irmãos, não é dessa maneira. Não é dessa maneira que funciona. Né? Posso lembrar para os irmãos aqui, Martim Lutero. Né? Martim Lutero, ele escreveu 95 teses e colocou ali na Reforma Protestante, nas paredes, na porta da catedral da Igreja Católica lá, ele colocou ali as suas 95 teses, né? Mas na tese 54 ele escreve o quê? Ele escreve assim: ofende-se a palavra de Deus quando em um mesmo sermão se coloca tanto ou mais tempo às indulgências do que a própria palavra de Deus. Olha, meus irmãos, ofende a palavra de Deus fazendo isso. Nós vemos, meus irmãos, que hoje nós vivemos as mesmas coisas. O evangelho, em muitos púlpitos, aí são sendo divididos, né? Teologias, filosofias, escritores famosos, desenvolvimento pessoal. Estamos misturando o evangelho com ferramentas humanas. Nós vemos, meus amados, que há mais de 500 anos, me refiro e falo isso a respeito de Lutero, já naquele momento fazer aquele questionamento, né, que a igreja ataca a própria igreja com coisas humanas. E nós temos com isso que dar graças a Deus do local onde nós estamos. Nós temos que agradecer a Deus de onde nós estamos. O que nos é apresentado, se não corresponder, é corrigido. Nós precisamos agradecer a Deus do local onde nós estamos congregando. Então nós vemos, então, meus amados, que essas coisas vêm às vezes de uma maneira imperceptíveis para pessoas que são leigas, né? Mas para aqueles que buscam as verdades das escrituras sagradas, eles estão ali atentos. Está vendo tudo que está certo, está vendo tudo que está errado, está prestando atenção em tudo, ele abraça e acolhe aquilo que serve e ele abre mão daquilo que não serve, sem julgar, sem fazer julgamento. Sem fazer julgamento, é dessa maneira. Então, nós precisamos entender que o que muda as pessoas é o Evangelho. Nós precisamos voltar ao bom e velho caminho, que é Jesus. Afinal, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E nós temos total convicção disso, meus irmãos. E só conhecendo a verdade, nós seremos
libertos do pecado e do erro. Está lá em João 8,32. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço muito a participação de todos e gostaria que o pastor Gilson, se ele pudesse pronunciar, falar alguma coisa, nós agradecemos.